Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, porque para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Emmanuel vem comentar na lição 38 do livro Caminho, Verdade e Vida, Pregações. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos, contudo os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam, adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestiu uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Me lembro de uma vez, não me lembro em que circunstância, mas de um conto, em que os discípulos falando assim, vamos até ali pregar o Evangelho. Se for necessário, façamos uso da palavra. E aquilo me colocou para pensar, porque o ensinamento que está por trás disso é profundo, né? Só se precisar, façamos uso da palavra. Se prega muito mais o Evangelho através dos nossos exemplos, do nosso comportamento. Mas a gente faz algumas observações com relação a essa lição de hoje. O Emmanuel ele faz questão de dizer o seguinte, ele fala que contudo os que ensinam, com exceções louváveis, ele está querendo dizer o seguinte, que a grande regra é que os que ensinam aqui sempre se caracterizam por dois modos diferentes. Exigem uma atitude quando pregam, mas depois fazem outra coisa. Por que ele está falando isso? Ele está falando de exceções louváveis. Porque a Terra não é um lugar de perfeição e nós que estamos aqui não somos espíritos perfeitos. E ainda mais, nem vamos sair daqui perfeitos. A gente tem que buscar entender o que a vida tem para ensinar a gente e buscar obter êxito nas provas que a gente está passando. Mas perfeição é coisa lá para frente ainda. Então é natural que todos nós, quando a gente começa a descobrir o estudo do Evangelho, a gente sinta essa vontade também de propagar essas informações. E o Emmanuel vem trabalhar como aquela pessoa que vem nos estimular falando, a partir do momento que você assumiu esse compromisso, você está sentindo seu coração bater para isso, você vai ter que ter um cuidado muito maior com as suas atitudes, porque o que acontece, a gente fala uma coisa e daqui a pouco faz outra, das duas uma. Ou você vai fazer com que quem está te ouvindo se decepcione muito e se afaste, ou o pior, você vai fazer com que aquela pessoa que está te ouvindo comece a achar que é natural o teu comportamento e também adote aquele comportamento, já que você está na posição de quem está estudando, de quem está procurando, né, a intuição dos bons espíritos e está trazendo essas informações, ele vai começar a achar que essa conduta sua está certa. Então, não é para a gente pegar essa lição de hoje e falar assim, então eu não estou preparado para esse tipo de coisa. Já aconteceu até comigo, sim. Já aconteceu comigo de uma determinada atividade específica na minha casa espírita. Eu virar para os meus amigos lá e falar, eu não me considero em condições morais de estar abraçando essa tarefa aqui não. Mas foi uma tarefa específica e eu até depois me fiquei penalizando por isso, porque eu fiquei pensando, a partir do momento que eu fiz essa assertiva, eu me condenei a não participar daquele trabalho. Eu já demonstrei um desânimo desde o início, o que não deveria ser a conduta mais correta. Mas a gente, a partir de agora, começar a pensar assim, né? O Emmanuel traz a informação mais poderosa na minha vida, né? Em uma das lições, quando ele fala assim, jamais nos escoremos em nossa imperfeição para
fugir do trabalho que a gente tem para fazer. Essa coisa de dizer, eu não sou perfeito para fazer, não. A gente tem que começar a fazer. Quando a gente começa a fazer, a gente vai começar a agradecer a Deus e até pedir para Ele que com muito mais frequência a gente tenha acesso a textos como esse, que vem chamar a atenção para a gente de que pregar não é apenas utilizar a palavra. Pregar é realmente você estar a cada dia sendo testado e, mesmo que esteja tendo alguns escorregões ali, outros ali, você está reconhecendo. Uma vez eu cheguei perto de um grande amigo, falei, meu Deus, eu errei de novo. Ele falou, que bom que você está reconhecendo, que até um tempo atrás você errava e nem reconhecia, continuava fazendo, agora não, já está te incomodando o erro. Então já é um processo que já iniciou, já está no meio do caminho, daqui a pouco ele vai parar de te incomodar, porque você vai parar de errar mesmo. E erra naquele ponto, mas tem outros pontos para acertar. Quem está aqui nessa vida, nesse mundo, não chegou aqui perfeito também, não vai sair daqui na perfeição. Vamos colocar isso na cabeça. Então ele vem falar para a gente, toda dissertação moldada no bem é útil. Claro que é útil. E muitas das vezes nós somos utilizados como instrumentos para isso. Então é mais natural, por exemplo, vou fazer uma palestra num determinado lugar. Quando eu chego, fecho meus olhos e falo, Senhor Jesus, me ajuda para que nesse momento eu não fale aquilo que eu quero, mas eu fale aquilo que seja necessário. E eu percebo isso como laboratório mesmo, que se você for fazer o mesmo tema, mesma coisa, em 3 lugares diferentes, mas tendo esse pedido, vai sair 3 palestras completamente diferentes. Porque as necessidades das pessoas e dos lugares são diferentes uma das outras. Né? E aí daqui a pouco chega a pessoa falando para a gente assim, poxa, mas o que você falou, eu estava precisando muito ouvir aquilo. Então a dissertação moldada no bem, ela é útil. Ele fez discursos, Jesus pregou a verdade em todos os lugares, tudo bem. Né? Mas no entanto ele misturou palavras e testemunhos vivos. Então o que acontece? A gente tem que lembrar também, eu lembro isso a vocês, que quando a gente fala, esse ouvido é o que está mais perto da boca, é o primeiro que está aprendendo. Isso aí, a gente já ouve vários palestrantes falar sobre isso. É o primeiro, é o que está mais perto aqui. E muitas das vezes, os espíritos vão utilizar a nossa própria oratória para dar aquele puxão de orelha na gente mesmo. Muitas das vezes, de repente, sem a gente perceber, a gente começa, através da intuição, a desenvolver uma ideia e, de repente, fala daquilo que eu errei na véspera, são os espíritos dando aquela chamada, aproveitando a gente mesmo. De maneira que hoje também, dentro do tema, eu vou fazer uma afirmativa aqui que, para mim, não tem exceção. Uma vez eu ouvi uma amiga falar assim, não me chama para falar de determinado tema não, porque eu não estou preparado para falar sobre esse tema. Eu falei para ela, vem cá, você só vai falar sobre o tema que você está preparada? Mas será que o pai não está querendo que você comece a falar sobre esse tema para que você desperte, estude esse tema e daqui a pouco você começa a trazer para a sua vida também? Ele começa a te incomodar até o ponto de te tirar da zona de conforto e botar você para trabalhar também? Então a assertiva que eu vou falar aqui, não fujam dos temas achando que vocês não têm condição de falar daquele tema. Estão sendo convidados para falar sobre aquilo, estudem aquilo, se aprofundem naquilo no máximo que vocês puderem. E tem até uma coisa que é uma regra dos palestrantes também, né? Normalmente, perceba uma coisa, o palestrante, quem está lá na tribuna, normalmente ele não fala daquilo que já é conquista dele. Porque o que é conquista do ser humano, o ser humano já deixa agora, isso aqui eu já tenho, eu quero coisas novas. Então, normalmente, ele está falando ali das dores dele mesmo, das dificuldades que ele tem também. Né? E às vezes a pessoa fica, olha que sabedoria. Não, então você vai ver um palestrante falar muito sobre depressão. Por que ele está falando muito sobre depressão? Porque ele luta contra a depressão, então ele tem mais informações, por isso que ele está falando daquele jeito. A outro vai falar muito sobre sensualidade, outro vai falar muito sobre vício. É porque ele tem isso dentro dele, ele está estudando com mais afinco, por isso, naturalmente, ele vai trazer muito mais informações. Agora ele vai falar sobre uma coisa que ele já conquistou, ele vai falar de uma maneira simples, simplória, você vai falar, é só isso. É porque ele não dá atenção àquele tema. Então a gente não tem que ter essa coisa, a gente tem que falar mesmo, mas o tempo todo pedir a Deus que textos como esse cheguem para a gente. No tanto misturou palavras e testemunhos vivos, e no dia do sacrifício, a única coisa que ele vestia era uma túnica sem costura. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Te agradece, Emmanuel, mais uma vez, por suas reflexões.